Eu gostaria de introduzir a apresentadora deste painel para que a gente possa agora finalmente iniciar. E não é qualquer apresentadora. A gente está falando de uma jornalista, escritora best-seller e ativista humanitária, que também é uma pioneira. Foi a primeira mulher a fazer a posição de comentarista de transmissões esportivas de jogos de futebol, tendo coberto 11 Copas Libertadores e 2 Copas do Mundo. Além disso, é autora de best-sellers como o recém-lançado A Saga Cafu, que integrou a lista de livros mais vendidos de 2025, assim como o Depois do Depois, que atingiu a mesma marca. À frente do Instituto Brilhante, também coordena ações humanitárias em áreas atingidas por desastres ambientais. Acima de tudo, a gente vê essa combinação que compõe uma pioneira, líder e pessoa que explica por que a gente tem a honra agora de receber uma apresentadora tão especial e de celebrar alguém que causa esse impacto, mas também inspira tantos outros profissionais. Para introduzir este painel, eu gostaria de convidar com muita honra Pariá Moraes. Dobrou a minha responsabilidade agora, né? Depois dessa introdução. Muito obrigada. É uma honra estar aqui para apresentar esse painel. Como escritora que sou, não poderia deixar de ter feito um texto e prometo que vai ser muito breve. Mas é um texto que fala um pouco da importância do que é o futebol para todo mundo. Nós que já tivemos a oportunidade de ver, e eu já tive a oportunidade de ver o futebol parar uma guerra civil no Haiti, onde eu estive presente com a seleção brasileira. Vejo hoje o futebol como uma das principais ferramentas de inclusão social e de ação pacificadora. No campo, como na vida. Quando nos reunimos em um estádio para assistir nosso time jogar, para torcer, vibrar e se emocionar, estamos presenciando muito mais que a prática de um esporte. Estamos assistindo à precisão do gesto, à paixão, tecnologia e performance. E estamos, sobretudo, experimentando a genuína arte de vivermos juntos. Como metáfora perfeita, o futebol inspira a vida. Nele encontramos valores de cooperação, podemos ser craques, mas para vencer uma partida, precisamos de talento de cada um, que seja colocado a serviço do grupo. Encontramos respeito ao adversário, jamais considerado um inimigo, e aprendemos valores como liderança, disciplina e resiliência. Em um torneio mundial, durante o qual nações de diferentes horizontes, assim como aqui, se juntam com os únicos objetivos de mostrar o que sabem, fazer de melhor e promover a festa de confraternização entre os povos. Percebemos e sentimos que o futebol pode se consolidar como uma linguagem comum, capaz de promover o diálogo entre cultura, cooperação entre nações e contribuir para a construção de um mundo mais justo, diverso e pacífico. Pensem nisso. No espaço de tempo de um campeonato, a paz se torna um sonho possível. Mas eu sei que vocês estão ansiosos, né? E não é para menos. Daqui a pouco, aqui nesse palco, nós vamos ter um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, um jornalista que, como poucos, consegue alcançar a popularidade da antiga geração que gosta do futebol, com a jovialidade das pessoas que têm a internet hoje como seu principal instrumento. Sem mais, né? Vamos chamar aqui para comandar esse painel com o Cafu, Benjamin Bach. Vem para cá, Benja! Você viu Você viu que eu chamei... Eu vou chamar você aqui um pouquinho, porque eu vou, antes de introduzir o nosso convidado, eu quero você aqui do meu lado. Porque eu fiz uma pequena soma para a gente dar a importância que esse entrevistado tem. Gente, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Muita gente, né, Benja? Muita gente, muita gente. Todas essas pessoas com seus sonhos, suas expectativas, suas lutas. Estima-se que 250 milhões desses 8 bilhões jogam futebol. Você sabia dessa marca? Sabia. 250 milhões de pessoas no mundo sonham ou praticam futebol.
só que somente 1% consegue chegar a ser um jogador profissional. Sabia disso? Sabia. Claro, sabia. Desses 1%, somente 0,001% consegue chegar a uma seleção do seu país. Então, gente, esse ano, quando vocês virem atletas de todas, das mais variadas seleções, vocês não falam, esse joga mal, né, Benja? Nem deveria estar ali, porque ele passou por muito para chegar no 0,001%. Mas tem alguns que desafiam até os gráficos mais estudados nas maiores universidades, como essa que nós estamos hoje. 4 Copas do Mundo. 3 vezes finalista, um feito que nenhum outro atleta no mundo conseguiu. Recordista em número com a camisa da seleção brasileira, 150 jogos. Recordista em números também de partidas com a tarja de capitão da seleção brasileira. Sem mais para o momento, o melhor lateral da história do futebol, Cafu, vem para cá, capitão! Muito obrigada por esse momento, foi muito emocionante estar aqui com vocês, jovens tão brilhantes. Eu queria ressaltar a Dani, uma menina incrível que trabalhou muito esses meses para que tudo corresse da melhor forma possível. O palco é de vocês, o show também. Show? Aproveite. Tchau. Tchau. Obrigado, Gui. Boa tarde todo mundo. Prazer enorme estar aqui, né, Cafu? Um prazer, assim, imensurável. Tá nessa cidade incrível, uma cidade com esse número de universidades, com esse número de jovens, uma cidade que inspira muito. E poder participar de um evento do lado, para mim, disparado. Não é só, a Maria falou, o maior lateral da história, mas eu não acho que é só o maior lateral da história. Eu acho que o Cafu é um dos maiores personagens da história do futebol. O Cafu, ele transcende o futebol. Então o Cafu perguntou para mim, a gente está acostumado a fazer eventos juntos, entrevistas juntos, e o Cafu falou agora para mim, você tem o script? Eu falei, Cafu, você me conhece, nós vamos na hora, no improviso, não é? Porque é assim que é mais legal, autêntico. Então é sempre um prazer estar com você aqui. E eu também queria agradecer demais a organização. E, Dani, você é muito especial, viu? Você é uma menina de ouro. O Samuel também, mas você vai longe na vida, viu? Parabéns para seus pais. Beija, não só a Dani, mas todos os jovens, né, que organizaram esse evento maravilhoso aqui, onde nós pudéssemos estar aqui com vocês. Olha, vocês estão realmente de parabéns. Estou muito feliz de ver os nossos jovens brasileiros aí organizando um evento tão importante quanto esse, e cada ano que passa, o evento fica melhor ainda. Obrigado, Dani, através de você, agradecer a todos que fizeram parte dessa organização. É um prazer enorme, né, Benja, estar aqui com todos vocês. Agora, oficialmente, boa tarde! Boa tarde! Eu não sei se o meu microfone tá okay. saindo bem? Tá saindo bem, ó. Tá saindo bem? Tá. O Cafu falou, nós vamos fazer sentado ou em pé. Jogador de futebol, e olha o preparo dele, ele falou, eu quero em pé, então o Cafu é que manda. Então, Cafu, vamos começar esse papo. E é o que eu falo sempre, o Cafu, ele transcende o futebol. Eu não vou falar de futebol agora. Tantos jovens que estão aqui, independentemente da profissão. Jogador de futebol, engenheiro, advogado, médico, enfim. Você é uma prova viva. Para mim, se eu mudasse o Aurélio, quando eu tivesse ali a palavra resiliência, eu ia botar Cafu. E, além de tudo isso, infelizmente, a gente sabe como é que são as coisas no Brasil. O preconceito contra a cor, contra a posição econômica, a falta, às vezes, de esperança, de ter alguém para abrir a porta. E você não abriu a porta, né, Cafu? Você arrombou a porta. Eu queria que você falasse para todo mundo que está aqui,
sobre a sua resiliência. Como você conseguiu chegar onde você chegou e se teve algum momento que você pensou em desistir? Olha só, Benja, deixa eu resumir um pouquinho o que foi o início da minha carreira, antes de me transformar no capitão da seleção brasileira, o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira com 150 jogos, o único jogador na história do futebol a disputar 3 finais de Copas do Mundo consecutivas, o jogador que mais vezes jogou pelo Brasil em Copas do Mundo 20 jogos, o que mais usou aquela faixa de capitão com muito orgulho. Antes de eu me transformar no capitão da seleção brasileira, eu fui mandado embora 9 vezes. Por 9 vezes as pessoas falaram na minha cara que eu jamais seria um jogador de futebol, que eu não tinha condições de ser jogador de futebol, que eu era magro, que eu era baixo, que eu era feio, que meu cabelo era ruim, que minhas pernas eram finas. 9 vezes eles falaram. O que me difere da maioria das crianças de periferia? O que me difere da maioria de vocês? O que eu queria ser? Pobre, negro, simples, humilde, as condições escassas, social, social, cultural, educacional, não tinha nada. O que me difere é o que eu queria ser, Benja. E eu queria ser um jogador de futebol. E ninguém poderia decidir por mim o que eu queria ser. Eu falei ontem isso com os alunos lá na Harvard. Não deixe que ninguém decida por vocês aquilo que vocês querem ser. Baseado nesses 9 nãos, antes de eu começar esses 9 nãos, tem algumas frases e algumas palavras que eu quero dividir com vocês. Que durante o nosso bate-papo aqui, umas vão ser muito repetitivas, mas que fizeram muito sentido para mim. E que pode fazer sentido para vocês. Sabe por quê? Porque tudo que eu vou falar aqui foi tudo que eu vivi. Foi tudo que a rua me deu. Foi tudo que a vida me deu. Foi tudo que a periferia me deu. Eu vou falar para vocês, eu não tirei de um livro, não tirei de um filme, não tirei de um caderno, não tirei de um jornal. Vou falar o que a vida me deu, o que a vida me transformou. O quanto ela foi importante para mim. Para chegar onde eu cheguei. Você não leu o Nego Drama. Você é o Nego Drama. Exatamente isso. Baseado nisso, tem algumas frases que eu gostaria de dividir com vocês em palavras. A primeira é: não deixe que ninguém decida por vocês o que vocês querem ser. A decisão de ser é nossa. A decisão de ser é de vocês. Eu e a Maria, nós damos muito palestra para criança. A primeira coisa que eu falo para a criança, eu falo: você quer ser o quê quando você crescer? Sabe o que ela fala? Ah, o meu pai falou que eu tenho que ser. Eu falo: para, seu pai não tem que falar nada. A decisão é sua. Ah, minha mãe falou que eu tenho que ser. Não, sua mãe não tem que decidir nada, a decisão é sua. Mas nós, como os pais, avós, tio, tia, nós vamos orientá-los para que eles possam tomar a decisão certa. Isso é fato. Mas a decisão é nossa. Essa é uma. A segunda é: estejam preparados para as oportunidades. Porque todo mundo pede uma oportunidade, mas quando a oportunidade chega, você não está preparado. Vocês estão preparados aqui se amanhã o chefe bater no peito e falar: hoje você vai assumir a responsabilidade aqui em cima do microfone? Vocês estão preparados? Ou vocês vão se preparar depois? Você sim. Ou vocês vão se preparar, gostei, depois que chegar a oportunidade? Porque se vocês forem se preparar depois que chegar a oportunidade, já passou. O tempo, é muito rápido. Eu me preparei. E quando alguém falou assim para mim: Cafu, você está pronto? Eu bati no peito e falei: estou prontíssimo. Estejam preparados para as oportunidades, porque nós nunca sabemos quando a oportunidade vai chegar. A outra é: com uma simples palavra você muda a vida de uma pessoa. Com uma simples palavra, gente, vocês mudam a vida de uma pessoa. Com uma simples palavra, alguém mudou a minha vida. Às vezes um sim, eu posso, eu consigo. Muda. E muda mesmo, gente. Muda bastante. A outra é: eu não sei quem é a pessoa que está do seu lado. Não sei, Beija, eu não sei quem está do seu lado, não sei quem está do seu, não sei quem está do seu, não sei quem está do seu, mas eu tenho certeza que essa pessoa é uma pessoa importante para você. E se ela não for uma pessoa importante, ela vai ser até o final do nosso bate-papo. E vocês vão saber por que ela vai ser uma pessoa e foi até o final do nosso bate-papo. Baseado nisso, Benja, eu sei que nós não temos muito tempo, nós estamos com o cronômetro aqui. O pessoal pediu que quer mais 2 horas. Vocês querem mais 2 horas? Não? Aí, Dani, pode? A Dani que libera, pode mais 2 horas? Não? Não, ela aqui, não. E outra? Os acréscimos. Uma outra importante também. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Vocês não podem ter medo de arriscar. Se tiver medo de arriscar uma pesquisa, se tiver medo de arriscar um cálculo, se tiver medo de arriscar um jogo, não adianta. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Quando eu falo que com uma simples palavra você muda uma vida de uma pessoa, e eu falei para vocês, o que me difere de vocês era o que eu queria ser, não era isso? Todas as vezes que eu fui mandado embora, que eu chegava em casa da peneira, triste, cabeça baixa, lá no cantinho tinha uma pessoa, meu velho pai. Meu velho pai chegava para mim e falava: e aí, filhão, como é que foi a peneira hoje? Ah, pai, não deu certo. Ah, filhão, são barreiras que colocaram na sua vida que só você pode superar. Meu pai falou isso por
9 vezes. Sempre a mesma coisa. Ia no São Paulo, só do São Paulo fui mandado embora 4 vezes. Só do São Paulo fui mandado embora 4 vezes. Mas nem por isso eu desisti daquilo que eu queria, que era ser um jogador de futebol. E todas as vezes que eu chegava em casa, triste, de cabeça baixa, com o mesmo semblante, palavras do meu pai: filhão, são barreiras que colocar na sua vida que só você pode superar. E eu não entendia que raios de barreiras eram aquelas que meu pai falava. Eu voltei para a escolinha do Pedro Rocha e do Portela, treinando, fui no Portela e Pedro Rocha, mais experiente. Falei: Pedro Rocha, Portela, que raios de barreiras são essas que meu pai tanto fala? Pedro Rocha, você fala que tecnicamente eu sou bom, taticamente eu consigo ler bem um jogo. Portela, você fala que fisicamente eu tenho um bom condicionamento físico e treino bem. O que você quer que eu faça? Portela e o Pedro Rocha, inteligentemente, sabia qual o recado que meu pai queria me dar, mas só falou assim: ó, vamos dobrar os treinamentos. Como assim dobrar, Portela? Se os meninos correrem 1 quilômetro, você corre 2, se eles cruzarem 10 bolas, você cruza 20, se eles fazerem 10 cabeceiros, você faz 20. Eu tava torcendo para ninguém correr 1 quilômetro, para não ter que correr 2. E fui, pelo amor de Deus, gente, não corre. E dobrei os treinamentos. Cara, depois de 15 dias na escolinha de novo, depois já de 9 peneiras, tinha um rapaz vendo o nosso treino, um alemão, chamado João Alemão. Passou a semana, ele foi lá no treino e falou assim pro Pedro Rocha e pro Portela: Pedro Rocha, Portela, tô montando um time Itaquaquecetuba. Alguém já ouviu falar? Tô montando um time Itaquaquecetuba. Gostei de 5 garotos do seu time e gostaria que esses garotos fossem para Itaquaquecetuba para jogar futebol. Legal. O João Alemão veio até nós, cochichou, conversou conosco. Falou: olha, o garoto, gostaria que você fosse para Itaquaquecetuba amanhã. Eu falei: eu? Ele falou: olha, precisa falar com os nossos pais, porque nós somos menores de idade e não temos autorização para ir. Legal, deixa que eu falo com o pai de vocês. Beleza, saio da escolinha, volto para casa correndo e vou até meu pai, meu velho pai. Pai, tem uma novidade pro senhor. O que foi, filhão? Vou jogar futebol, pai. Ele aonde? No Itaquaquecetuba. Ele: onde? Eu falei: pai, no Itaquaquecetuba. Filhão, quando você tem que ir para Itaquá? Já amanhã, pai. Que horas? 9 horas. Você sabe onde fica Itaquaquecetuba? Eu falei: não tenho a mínima ideia. Longe. Mas ele falou que era grande São Paulo, tô achando que era do lado de casa. Não, pai, tem que estar amanhã 9 horas em campo treinando. Ele falou: tá bom, filhão, vem aqui. Para você chegar em Itaquaquecetuba, do Jardim Irene, para você estar 9 horas dentro de campo treinando, você tem que chegar no mínimo aí umas 8h20, 8h30 para dar uma descansada, né? Eu falei: mais ou menos isso, pai. Você vai me acordar todos os dias, às 4 horas da manhã, pegar o primeiro ônibus às 4h40, descer no final do Vale do Angabaú, pegar um trem que vai passar por Guarulhos, São Miguel, Mogi, Mauá, Poá, Arujá, para chegar em Itaquaquecetuba. Falei: A gente chegou em Boston mais cedo. mais cedo. Eu falei: nossa, pai, é longe, hein? Meu pai falou: quase chega em Fortaleza. Meu pai falou: é longe. Eu falei: é longe, pai, mas eu quero jogar futebol, eu vou. Você vai, filhão? Vou. Tá bom. A primeira semana minha mãe me acordava, meu pai. A segunda semana eu já comecei a acordar sozinho. Eu não precisava me acordar mais, porque eu já sabia da minha responsabilidade. Eu fiquei 1 ano e 2 meses indo e voltando para Itaquaquecetuba todo dia, Benja. Não faltei um treino. 1 ano e 2 meses não faltei um treino. Depois de 1 ano e 2 meses, o João Alemão falou assim: ô, Itaquaquecetuba, amanhã tem um jogo amistoso contra o Júnior do São Paulo. Aí eu falei: contra o Júnior de São Paulo, o treinador que mandou embora 4 vezes. Ai, tá aí a oportunidade que eu precisava. Aqui, 30 dias, legal. Ia para Itaquá, voltava, ia para aula. Detalhe, meu pai falou: você vai para Itaquá e vai voltar, mas 3 horas da tarde eu quero te ver dentro da sala de aula. Não admito que você me falte na aula. Falei: pai, vou gastar 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Eu vou dormir na sala de aula. Ele falou: não importa, não abro mão. E eu dormia nitidamente na sala de aula porque estava cansado. Não porque eu queria, mas pelo cansaço. Depois de 1 ano e 2 meses, chega a hora do jogo amistoso contra o Júnior de São Paulo Futebol Clube. Eu ia para a aula, voltava, de noite eu ia correr sozinho na rua, me preparando para um jogo amistoso contra o Júnior de São Paulo Futebol Clube. Corri com os maratonistas lá no Jardim Irene, era 8 horas da noite, eu ia correr, os caras falaram: moleque, o que você está fazendo essa hora da noite sozinho correndo? Falei: tem um jogo amistoso daqui 30 dias contra o Júnior de São Paulo Futebol Clube. Aí eles falaram: 30 dias tem tempo. Eu falei: tempo para você, para mim não, eu preciso treinar. Treinei 15 dias, boa sorte, legal. Chega o dia do jogo amistoso contra o São Paulo, o João Alemão falou: Itaquaquecetuba, 7h45 na Marquês de São Vicente, que 9 horas nós vamos começar o treino. Legal, Itaquaquecetuba tava em peso. Os menininhos magrinhos, sabe? Faquinho, com os dedinhos tudo pra fora, mano. Nossa, você não tem ideia. Chegamos 7h45, me abre os portões da Marquês de São Vicente. Benja, eu achei que eu tava vendo um paraíso. Nunca tinha visto aquilo na vida. Tudo arborizado, cheio de flor, aqueles carrão, fazia assim.
Meu Deus do céu, que lugar lindo. Segurança do São Paulo. Itaquaquecetuba, fica na minha direita, porque o São Paulo vai vir da minha esquerda. Legal. Entramos no vestiário, estamos conversando, a molecada do Itaquaquecetuba. Quando me abre os portões, vem, ok, a gente aqui se trocando. Aí me abre os portões, me vem o time de júnior do São Paulo. A gente assim, ó. É esse o time de júnior de São Paulo? Os cara é. Que esse cara gigante. E a gente assim, ó. Nossa, esse cara é grande. E todo mundo, nós ficamos admirando os meninos de São Paulo, porque os caras eram gigantes. Ô, Benja, os caras saíram assim, ó. Peitoral bonito, lindo. Creatina, né? Pernão cheio, só aqui, ó. Né? Eles saíram tudo aqui, ó. Assim, ó. Nós falamos, rapaz, que esse cara é grande. Vem a primeira frase. Nosso treinador percebeu que a gente estava falando do Júnior de São Paulo. Não tinha como não falar daqueles meninos, gente. Eles eram gigantes. Medo de perder, tira vontade de ganhar, Itaquaquecetuba. Tá com medo de enfrentar o São Paulo? E a gente assim, ó. Não, seu João. A gente só tá admirando os caras, que os caras é grande, né? Mas não tem ninguém com medo, não. Medo de perder, tira vontade de ganhar. Resumindo, nosso time não tinha medo de ninguém. Ganhamos de 2-1 do São Paulo. Ganhamos, jogamos, mas jogamos fino. Nosso time jogava. A molecada não tinha medo de nada. Terminou o jogo. Eu fiz um gol, dei passe pro outro gol. Era até o Marcão na época, o goleiro, que hoje depois foi titular de São Paulo. Terminou o jogo, o treinador de São Paulo chamou o nosso treinador, João Alemão, ele voltou com um sorriso aqui, ó. Feliz o João Alemão, né? O que foi, seu João? O treinador de São Paulo pediu para 3 garotos nossos vir a partir de amanhã, aqui na Marquês de São Vicente, que vai fazer um período de 30 dias de treinamento no São Paulo Futebol Clube. Deixa eu adivinhar quem era um deles. Quem? É do Itaquaquecetuba, que morava no Jardim Irene. Isso, ele mesmo. E aí, o treinador falou, olha, amanhã o Gilmar, o Ademir e o Cafu, em vez de ir para Itaquaquecetuba, venha para cá, para Marquês de São Vicente, que vocês vão fazer um período de 30 dias de treinamento no São Paulo. E a gente assim, ô seu João, nós vamos ser jogador de São Paulo? João Alemão ignorante. Vocês não vão ser nada. Vocês vão vir aqui e fazer 30 dias de treinamento no São Paulo. Vai depender de cada um de vocês. Então, durante 30 dias, não me apareça em Itaquaquecetuba e, se Deus quiser, só apareça lá para agradecer. Não quero ver vocês em Itaquaquecetuba. Como nós morávamos em bairros vizinhos, o Ademir, o Neca e eu, o Gilmar morava no Branca Flor, Valo Velho. Alguém conhece? Branca Flor, Valo Velho. Eu no Jardim Irene e o Neca morava no Jardim São Luís, perto de Santa Amaro. Então, o ônibus vinha do Valo Velho, passava no Jardim Irene, passava no Santa Amaro. Os 3 eram o mesmo destino. Aí eu olhei pro Gil e falei, Gil, fazer o seguinte, eu não vou falar pro meu pai que eu vou vir no São Paulo fazer teste amanhã, não. O Neca falou, por quê? Eu falei, eu já vim no São Paulo 4 vezes, fui mandado embora 4 vezes, nunca tive oportunidade, primeira vez que eu tenho oportunidade, já pensou se eu decepcionar meu pai? Aí o Neca falou, então eu não vou falar também não. Então tá bom, então os 3 não vão falar pros pais. Legal. Primeira semana de treinamento no São Paulo, eu descobri porque aqueles caras eram gigantes. Alimentação, suplementação, treinamento, descanso, musculação. Estrutura, né? Estrutura. Eu vi que aqueles caras eram gigantes. Uma semana eu já via mudança no meu corpo. Meu peitinho de pombo já estava inchado. Tá bom? Até minhas coxinhas já estavam assim, justinha, ó. Camiseta shortinho justa. coladinho. Eu andava já assim. Eu falei, rapaz, olha só, agora eu descobri. Só que em casa, só uma pessoa viu a mudança no meu corpo. Adivinha quem foi? Meu velho pai. Passo pelo meu pai. E aí, filhão, benção, pai. Deus te abençoe. Tá fortinho, hein, filho? Exatamente isso. E aí, filhão? Esses peitinhos de pombo seu crescendo aí. Esses músculos na coxa, tirou da onde? Pai mudou o treinamento em Itaquaquecetuba. Professor Nelson arrumou uma musculação. Estamos subindo morro, que nem tinha morro em Itaquaquecetuba. Estamos subindo morro. Pai, mas tá ótimo. Meu pai, funcionário público. Falou, filhão, legal. Semana que vem vou ter folga na prefeitura. Eu vou lá em Itaquá ver seu treino. 15 dias. Eu falei, sério, pai? Não, pai, vai sim. O povo lá vai gostar de ver o senhor, viu? Todos os pais já foram, só falta o senhor. Tá todo mundo perguntando do senhor. Legal. 15 dias de treinamento exato, cara. O Geraldo vai na beira do campo e fala, os 3 de Itaquaquecetuba depois do treino na minha sala. Quando o Geraldo falou os 3 de Itaquaquecetuba depois do treino na minha sala, eu falei, esquece. Depois do banho, na minha sala. Nosso banho demorou 2 horas. Não tinha telefone na época, fazer selfie, mandar... despedimos do massagista, do roupeiro, do preparador físico, despedimos de todo mundo. Tchau, tchau, foi um prazer. Ô, moleque, vocês estão despedindo do quê? O cara mandou a gente na sala dele, vai mandar embora. Você nem sabe o que vai acontecer. Vai lá na sala dele. Chegamos na sala do Geraldo. Falei pro Gil, bora Gil, bora Neca, bora. Que quando a gente tá acostumado a ouvir tanto não, a gente nem acredita que vai ouvir um sim, né? Você não acredita. Chego na sala do Geraldo, eu sempre fui meio papagaio, gente.
Eu já cheguei na sala do Geraldo me justificando. Por que que ele iria nos mandar embora? Seu Geraldo, pois não, garotada. Então, o senhor não falou para nós que nós iríamos ficar aqui 30 dias? Isso. Com 15 dias você já não chamou. Ô, Geraldo, olha aí, com 15 dias, ó, nosso físico mudou, condicionamento mudou, a gente está começando a ler melhor o jogo. 15 dias ia fazer a diferença para nós, não é, seu Geraldo? Não dava para melhorar um pouquinho mais? Ele falou, calma, você não sabe o que eu vou falar? Eu falei, tá bom, seu Geraldo, fique quieto. Aí ele falou, olha, vocês foram avaliados por uma pedagoga que eu não tinha a mínima ideia do que era isso, uma psicóloga que eu nem sabia falar esse nome, uma assistente social que eu não sabia o que era naquela época, não tinha informação. Vocês foram avaliados pelo preparador físico, foi avaliado o comportamento de vocês. Nossa, parabéns, o Geraldo falou parabéns, nós esticamos, né? Poxa, que legal. E eu tô conversando com o treinador, que ele veio aqui falar comigo, porque tem mais um detalhe. Quando ele falou mais um detalhe, eu entrei de novo. Então, seu Geraldo, mais um detalhe, com mais esse detalhe, a gente poderia melhorar muito. Calma, Taticamente, moleque. Calma, foi moleque. exatamente isso que ele falou. Taticamente, tecnicamente, dava pra melhorar, seu Geraldo. Ele falou, calma, moleque, deixa eu já falar logo pra vocês. O que foi, seu Geraldo? Só você fala, esses dois não falam? Eu falei, não, Geraldo, deixa que eu falo pelos dois. E comecei a falar. Falou, ó, deixa eu já avisar logo, vocês passaram na peneira de São Paulo. Aí eu parei. Como é que é, seu Geraldo? Vocês passaram na peneira de São Paulo. Passar na peneira de São Paulo é eu vou ser jogador de São Paulo, vou vestir a camisa, aquela ali que tá com os meninos? O Geraldo falou exatamente isso. Os 3 foram aprovados na peneira de São Paulo. Poxa, Geraldo, legal, como é que funciona agora? Tá vendo essa ficha de inscrição aqui? Era quinta-feira, gente. Presta atenção. Quinta-feira. Tá vendo essa ficha de inscrição? Levem pra casa, me tragam assinada pelos pais, sexta-feira até meio-dia, pra eu dar entrada na Federação Paulista, pra vocês jogarem no domingo. Eu parei, eu fiquei chocado como vocês. Falei, peraí, seu Geraldo, nós nem mal fizemos a peneira, tem que levar essa ficha de inscrição para assinar para os pais, que nós vamos jogar pelo São Paulo Futebol Clube já no domingo. Ele falou, não é isso que vocês querem? É, mas por que tão rápido assim, seu Geraldo? Escuta essa. Às vezes nós chegamos num lugar e achamos que aquilo que nós estamos fazendo ninguém está vendo. Às vezes nós fazemos por fazer, pelo simples fato de fazer. A maioria de vocês vão ser empresários, dono de empresas, dono de supermercados, enfim, algo assim. Não faça porque você acha que ninguém está vendo. Sabe por quê? Sabe o que o Geraldo falou para mim? Nós estamos monitorando vocês 1 ano e 2 meses. Tem 1 ano e 2 meses que o nosso olheiro está indo para Itaquaquecetuba e voltando todo dia, vendo vocês 3. A ficha de vocês 3 está aqui, ó. Quantos treinos vocês faltaram, quantos jogos vocês fizeram, quantas assistências vocês deram. Imagine se durante esse 1 ano e 2 meses eu ia para Itaquaquecetuba treinar por treinar. Eu ia para o jogo amistoso jogar por jogar. Ou treinar pelo simples fato que eles estavam me pagando, eu teria que treinar, que era ajuda de custo, não era nem salário. Eu não teria chegado onde cheguei. Então, às vezes, quando nós chegamos por último, uma empresa, um lugar, não pensa que ninguém está vendo. Não faça só por fazer. Faça porque se sente a vontade e na necessidade de fazer. Porque quando ele bater no seu peito e perguntar se você está pronto, você vai estar pronto. Resumindo, legal. Vocês vão jogar no domingo. Volto para casa correndo. Fichinha de inscrição debaixo do braço. Eu até perguntei pro seu Geraldo, eu mesmo não posso assinar minha ficha de inscrição? Ele falou, não, moleque, é seus pais. Por quê? Eu falei, Geraldo, porque o meu pai não sabia que eu estava vindo no São Paulo. Eu não queria decepcionar meu pai. Eu posso assinar? Não. Leva para casa, dá boa notícia pro seu pai. Corri para casa, sentei meu pai no canto, falei, pai, preciso falar com o senhor assim que a mãe chegar. E fui para a escola. Fui para a escola, falei com todo mundo, esperei minha mãe chegar. Pensa numa mulher bonita, minha mãe, né, vida? Minha mãe é uma morena linda, gente, vocês não têm ideia, eu sou apaixonado na minha mãe. Mas pensa numa mulher linda, é minha mãe. Meu pai mineiro escolheu, meu pai escolheu bem. Espero minha mãe chegar do trabalho, vou abrir a porta, benção mãe, Deus te abençoe, filho. Nossa, mãe, tá suado, tá tudo bem? Tô bem, filho, tô cansado. Mãe, vai fazer gente... Meu filho, o que foi? Falei, mãe, preciso falar com a senhora e com o pai. Rápido. Sentei meu pai no canto e repeti a cena que eu repeti durante 9 vezes. Que eu fui falar com meu pai, cabeça baixa, chuteirinha debaixo do braço, com a ficha de inscrição aqui. Pai, eu tenho uma pergunta para fazer pro senhor. Filhão, o que foi? Você tá estranho. Por que todas as vezes, pai, que eu vim aqui falar com o senhor de cabeça baixa, triste, porque tinha sido reprovado na peneira, o senhor só repetia para mim, são barreiras que colocar na minha vida que só eu posso superar. Por quê, pai? Meu pai falou, filhão, não sei por que você está me perguntando isso, mas eu não tenho dúvida da sua capacidade e de onde você pode chegar. Eu falei, muito obrigado, pai. Ele, por quê? Mais uma frase. Porque com uma simples palavra o senhor mudou minha vida, pai. Como assim, filhão? Bastava uma dessas peneiras o senhor falar que eu não ia ser jogador de futebol, não teria sido jogador de futebol. Bastava uma que o senhor pedisse para eu trabalhar, eu teria ido trabalhar. Bastava uma para o senhor falar assim, ajuda na despesa de casa, eu teria ajudado na despesa de casa. Bastava uma para o senhor falar assim, ajuda sua mãe, eu teria ido ajudar minha mãe, não teria sido um jogador de futebol, pai. Muito obrigado, pai. Minha mãe falou assim, obrigado por quê, filho? A partir da assinatura nessa ficha de inscrição,
as barreiras estarão superadas. Foi a partir dessa assinatura que eu me transformei no jogador de futebol pela primeira vez. Palmas pro Cafu. Ô, Cafu. Por que eu gosto de contar? Por que eu gosto de contar essa primeira parte, Beija? Porque lembra que eu falei? O que me difere da maioria de vocês? É o que eu queria. O não poderia ser mais forte do que o sim. O não poderia ser mais forte do que eu quero ser. A maioria de vocês vão tomar ou tomaram não. Mas será que esse não vai justificar quem são vocês? Não. Eu quis mostrar para vocês que não foi fácil ser capitão da seleção brasileira. Existem obstáculos, degraus, para que você possa superar para chegar no objetivo principal, que era ser capitão da seleção brasileira. Ô, Cafu, antes da gente falar, daqui a pouco nós vamos falar muito de Copa do Mundo, de seleção brasileira e tal. Deixa eu te falar, eu passei grande parte da minha vida quebrado, sem dinheiro, devendo. Eu não tive nada fácil. E depois que eu consegui superar também todos os obstáculos, eu sempre dei muito valor para cada conquista minha, sempre, até hoje. Como? Cada vez que eu conquisto algo legal, eu vou para o passado lembrar a desgraça que era a minha vida. Hoje em dia eu entro no carro, ponho uma música do nosso amigo Dexter, acharam que eu estava derrotado. Oitavo anjo. Quem achou estava errado. E o Cafu, gente, a gente fala muito do Cafu, pentacampeão, maravilhoso, ele chegou no Olimpo do futebol. Mas, gente, o Cafu ganhou tudo na vida dele. No futebol, tudo. O Cafu é um monstro. E aí eu quero te perguntar, a cada conquista, você tinha esse lance igual ao meu, de valorizar demais cada conquista e de sempre lembrar das vacas magras na hora, para dar mais valor ainda para as coisas? Sempre, Benja. Cada conquista é realmente algo especial. As pessoas às vezes me perguntam, qual o principal título seu todos? Porque não é fácil ganhar título. É isso? Não é fácil conquistar. Mas só que a cada conquista eu queria mais. Eu nunca me contentei com aquilo que eu tinha já conquistado. Ah, me transformei num jogador de futebol? Agora eu quero ganhar um Campeonato Paulista. Ganhamos o Campeonato Paulista? Agora eu quero ganhar o Campeonato Brasileiro. Ganhamos o Campeonato Brasileiro? Falei, agora eu quero ganhar a Libertadores. Ganhamos a Libertadores? Eu falei, agora eu vou pro Mundial Interclubes, quero ganhar o Mundial Interclubes. Ganhamos o Mundial Interclubes? Falei, agora eu quero ir pra Seleção Brasileira. Fui pra Seleção Brasileira? Falei, agora eu quero ir pra Copa do Mundo. Quero ir pra Copa do Mundo? Falei, agora eu quero ganhar a Copa do Mundo. Eu comecei a colocar obstáculos para mim mesmo. Eu comecei a focar naquilo que eu queria. Quais são os seus objetivos? O que você quer? Eu falei, você quer parar numa simples conquista? Quer parar na assinatura de contrato e já se transformar no jogador de futebol? Eu falei, não. E eu fui cada dia mais me desafiando, provando para mim mesmo que eu era capaz de chegar além do que as pessoas imaginavam. Lembra a frase, não deixa que ninguém decida por vocês o que vocês querem ser? Ah, Cafu, você tem que parar de jogar futebol, você tá velho. Mas quem é você para falar que eu tô velho? Quem é você para decidir se eu tô velho ou não? A decisão é minha. Então, a cada vez que as pessoas falaram que eu não tinha mais que ir para a seleção, eu treinava o dobro para ir para a seleção novamente e valorizar sempre aquela primeira conquista. Mas para ser um bom profissional, você tem que ter humildade. Ninguém é bom profissional sendo arrogante e sem ouvir os outros. Por que eu falo isso? Porque a gente sabe que você, entre aspas, sofreu muito na mão do Tele. Mas você teve a humildade, né, de falar, pô, o Tele pega no meu pé porque ele sabe que eu tenho potencial. Então isso para qualquer segmento, né, Cafu? Você está aqui, você vai ser um advogado, um médico, isso é muito bom. Mas ouça quem conhece mais, né? Se aprimore. Não seja achando que você é o dono de tudo, que você sabe tudo e não precisa de nada, não é não? Se chama disciplina, Benja. Eu sempre fui muito disciplinado. Eu com o Tele nós juntamos a fome com a vontade de comer. Porque o Tele extraía o máximo daquilo que ele sabia que nós tínhamos capacidade de fazer. Mas depende muito de nós também. Querer aprender, querer aperfeiçoar. Eu não era lateral direito. Quando o Tele falou para mim, você vai jogar na lateral? Eu falei, eu, professor? Não. Eu sou meia, tô na cara do gol, com o Raí fazendo gol toda hora. O pessoal batendo palma. Ele falou, não. Eu vejo um potencial muito grande em você na lateral. Você está disposto a ir para lateral? Eu falei para ele, não. Eu quero jogar na meia, professor. Eu quero estar na cara do gol toda hora. Ele falou, olha, eu vejo potencial em você. Domingo tem jogo. Nós não temos lateral para domingo. Zé Teodoro tinha machucado. Eu preciso que você me quebre um galho na lateral. Falei, beleza, professor, eu vou quebrar o galho na lateral. Fui quebrar o galho na lateral. Terminou o jogo, ele falou assim, a partir de amanhã, nós vamos começar a treinar como lateral. Nós quem, professor? Eu e você. Eu falei, eu, professor? Sim, nós vamos começar a treinar como lateral. Por quê, professor? Porque eu falei para o São Paulo não contratar lateral.
Você vai fazer isso por quê? Porque você vai ser o nosso lateral. Professor, lateral tem que ir e voltar. É tudo que você faz. Você já vai e volta com a maior facilidade do mundo. Seu condicionamento físico é bom, sua técnica é boa. Taticamente você lê bem as partidas. Eu só preciso que você mude a maneira de bater na bola. Você está disposto a chegar 20 minutos antes? Claro. Está disposto a sair 40 minutos depois? Sem problema, professor. Eu nunca coloquei obstáculos para treinamento. Eu ia para Itacoaxetuba e voltava todos os dias. Não, professor, legal, vamos embora. E eu comecei a treinar. Eu e o Tele. Eu chegava 40 minutos antes do treinamento. Saía 40 minutos depois do treinamento. E o homem gritava, hein? E ele gritava. Vai, Aí eu Cafu! treinava goleiro, treinava centroavante, treinava lateral. Todo mundo que ia treinando, eu aproveitava e ficava parado. Os goleiros chegavam antes para treinar batida de bola, né? Quebrada, que agora não se quebra mais, né? Aí eu falava, opa! Ficava lá. E eu fui aperfeiçoando. Fui aperfeiçoando aquilo que eu sabia que eu poderia melhorar. Porque quando nós mudamos de posição, nós temos que querer mudar também. Nós temos que querer aprender. Depende muito de nós. O treinador pode te dar dica, mas a execução no final é nossa. Então eu sempre quis aprender. E eu sempre aprendo com as pessoas mais velhas. Elas têm sempre algo bom para nos ensinar. Eu costumo fazer jogos amistosos com os caras que foram campeão em 70, em 94, enfim. Toda uma geração. Eu respeito muito a hierarquia. Então, quando eu encontro o Edu, por exemplo, o Edu fala, poxa, Cafu, mas você foi o capitão, você tá tirando foto comigo? Eu falei, você foi pentacampeão. Eu falei, Edu, eu só fui pentacampeão porque vocês foram tricampeões. Meu. Nós só fomos penta porque alguém foi tetra. Alguém foi tetra porque vocês foram tri. Vocês foram tri porque alguém foi bi. Vocês foram bi porque alguém foi campeão. Eu só dei sequência, Edu, aquilo que vocês fizeram para nós. Mas isso é de cada um. É saber que aquelas pessoas fizeram história. Por que elas fizeram história? Nós temos algo a aprender com elas. Eu sempre gostei muito de aprender com as pessoas mais velhas, porque elas nos ensinam muito, Benja. Ô, Capita, vai morrer aqui, ninguém que tá aqui vai falar o que a gente vai falar agora. Porque você foi o nosso grande último capitão. Até o capitão perdeu um pouco daquele glamour que tinha. Pô, quem é o capitão? Se eu perguntar aqui pra alguém quem é o capitão da seleção, ninguém sabe. Alguém sabe? É o Casemiro? E se ele jogar? E se ele não jogar? Porque ele foi convocado agora. Mas você é aquele capitão líder. Ô, Capita, fala aí, bicho. Futebol, a gente sabe que é a vaidade de pessoa. Como é que é liderar? Ronaldo, Ronaldinho, Marcão, Roberto Carlos. O Kaká é fácil. Rivaldo. Eu queria ter quem não quer ter um filho igual o Kaká, né? Pra ele ser perfeito, só faltava ser corintiano, mas tudo bem. Hein, Cafu, como é que é liderar esses caras todos numa Copa do Mundo, que o mundo inteiro tá de olho em vocês? Benja, essa é a coisa mais simples e mais fácil do mundo. Opa, qual que é a receita? Esse é um dos temas da minha palestra. Existem dois tipos de líder e capitão. O líder que é temido e o líder que é respeitado. Que tipo de líder vocês querem ser? Respeitado. O líder respeitado se faz respeitar. Eu chegava 40 minutos antes, saía 40 minutos depois, Beija. O verdadeiro líder, o verdadeiro capitão, ele é exemplo. Ah, ele tem que ser líder técnico. Mentira. Não existe líder técnico. Existe líder por exemplo. Eu não posso ser líder e chegar 4 minutos antes do treinamento. Eu não posso ser líder e sair 4 minutos depois do treinamento. O líder é o cara que se faz respeitar. Nós, como líderes, nós somos um simples elo. Entre o treinador e o jogador, entre o jogador e a família, entre o jogador e a Espanha, entre o jogador e a imprensa, entre o pai e o filho, entre o vô e a avó, entre o professor e o aluno. Nós, como líder, nós temos que extrair aquilo que tem de melhor de cada um de nós. Nós, como líderes, eu tinha que extrair o que tinha de cada um, que tinha de melhor dos nossos jogadores. Como é que era liderar uma Copa do Mundo com Marcos, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson, Roberto Carlos, Kleberson, Gilberto Silva, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo? Dá saudade dessa seleção, né, gente? Mas era fácil, dá saudade, hein? Eu ia falar isso, Cafu. Dá saudade. Mano do céu, Cafu. Me deu... Eu tô até chorando, velho. Dá. Que deprê que me deu. Eu dei uma entrevista agora aqui. O repórter perguntou, escala a seleção de hoje. Eu falei, escalo. Marcos, Cafu. Me deu deprê. Dá saudade dessa seleção. Como é que era liderar essa seleção? Que foi a coisa mais fácil do mundo. Primeiro que todos eles me respeitavam. Independentemente da qualidade técnica ou não. Por isso que eu falo, o líder técnico no futebol não existe. O líder é exemplo. E tudo que eu falava para eles me escutavam. Porque eu não falava por falar.
Ele sabia que tudo que eu falasse era algo de bom, que eu vivi na Copa do Mundo e que eu poderia passar para eles. Estava sendo a minha terceira Copa do Mundo. Então, algo positivo eu tinha que passar para eles, mesmo na vitória ou mesmo na derrota, porque eu vivi os dois momentos. Vivi a vitória em 94 e vivi a derrota em 98. Então, o que eu fiz? Nós, como líderes, o que nós temos que fazer? Extrair aquilo que tem de melhor de cada um de nós. Eu extraí o que tinha de melhor de cada um deles. Marcão, melhor goleiro da Copa. Gilberto Silva e Kleberson, melhor meia. Eu cheguei pro Kleberson e falei, ô Kleberson, você não ia nem jogar a Copa, né? Ele falou, é mesmo, né, Cafu? Melhor meia da Copa é você, Kleberson. Não é, Gilberto Silva? Que dupla. Falei pro Roque Júnior, pro Edmilson e pro Lúcio. Falei, ó, com esse trio de zaga, não tem ninguém melhor do que vocês. Não tem ninguém melhor. Ô, Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo, esquece. Não tem ninguém melhor do que você. Mas ali dava pra falar isso, né? Dava, mas eu tinha que falar. Hoje Mas não dá, além de Cafu. falar, eu tinha que fazer ele se sentir importante, Beija. Porque o importante não é só o Ronaldo e o Rivaldo. O importante é o conjunto, é todo mundo. Eu já sabia que o Ronaldo e o Rivaldo ia ser importante para mim lá na frente. Mas eles precisavam de um apoio aqui atrás. Porque quando nós falamos de seleção brasileira, quando nós falamos de grupo, quando nós falamos de empresa, alguém bate meta sozinho? Alguém ganha a Copa do Mundo sozinho? Ah, Ronaldo ganhou sozinho, mentira. Pelé ganhou sozinho, mentira. Maradona ganhou sozinho, mentira. Messi ganhou sozinho, mentira. Ah, fulano, ciclano e beltrano bateu meta sozinho, mentira. Mas é óbvio que quando tem uma conquista, alguém vai se destacar. E é verdade. Aí sim, Ronaldo se destacou, Pelé se destacou, Maradona se destacou. Mas para que essas pessoas se destacassem, eu tive que fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. Eu tive que ser o meu melhor, eu tive que ser o melhor dentro de campo, eu tive que ser o melhor lateral direito. Sabe um dado que eu vou falar pra vocês, que eu acho que nem você sabe, Beija? Copa do Mundo de 2002, nós tivemos 7 jogos com 7 jogadores diferentes escolhidos melhor em campo. 7 jogadores diferentes escolhidos melhor em campo. Sabe quantos jogos o Ronaldo foi melhor em campo? Nenhum. Só o final. Acabou. Foi importante pra mim. Eu não sou obrigado a ser bom todo dia. Eu não vou bater a minha meta todo dia. Eu não vou estar bem todo dia. Mas será que nesse dia que eu não tô bem, é esse dia que vocês vão me avaliar? Será que é esse dia que vai justificar quem eu sou? Todo mundo tem o direito de estar bem. Sabe por quê? Porque no dia que você não estiver bem, ele tá. Mas no dia que você estava bem, você conseguiu uma vitória. Tá ótimo. Você cumpriu sua função. No dia que nós tivemos 15 anos, um único jogador que tinha que bater falta, bater escanteio, discutir com o juiz e fazer gol de pênalti, não vai ganhar nada. O futebol é uma divisão de responsabilidades. Divide responsabilidade dando para eles o verdadeiro valor que eles têm. Porque é a divisão de responsabilidade que fez com que o Brasil ganhasse a Copa do Mundo. Não repetimos uma vez o melhor em campo. Um foi o Rivaldo, um foi o Ronaldo, um foi o Roberto Carlos, um foi o Júnior, um foi o Cafu. Então quer dizer que no dia que eu não fui o melhor em campo, eu não sou bom? No dia que eu não fui o melhor em campo, eu não servi? Não. Aquele dia se foi importante para mim. Porque aquele dia você me ajudou a cumprir a minha meta, a cumprir a minha função. A sua responsabilidade para mim foi ótima. Porque nem todo dia nós vamos estar bem. Mas é aí que entra o líder. O líder entra na derrota também, sabe por quê? Ou no momento difícil. Lembra a primeira bola do Lúcio? Nós estamos falando de líder, eu gosto de falar dessa palavra de líder e capitão. Lembra a primeira bola do Lúcio em 2002, que ele foi dominar no pé do Owen? O que aconteceu? Gol da Inglaterra. Naquele momento, eu já sabia o que o Lúcio estava sentindo. Mas eu falei pro Lúcio, aquele momento não podia justificar quem era o Lúcio. Sabe por quê? Naquele momento tinha 220 milhões de brasileiros xingando o Lúcio, mais vocês aqui dentro dessa sala. Duvido que vocês não estavam xingando o Lúcio naquele momento. Essa imprensa maldita. Você faz parte dela. Duvido que eles não estavam xingando o Lúcio. Tava. Mas aí é que tá. Será que aquele erro vai justificar quem é o Lúcio? Será que o erro vai ter que tá parado naquele erro? Eu, como capitão e líder, se naquele momento eu estico o braço no meio do campo e começo a apontar o erro do Lúcio, o que acontece com o Lúcio? Eu acabo com o Lúcio, irmão. Mas será que aquele erro vai justificar quem é o Lúcio? Eu encostei no Lúcio Preto, Zezé. Ô, Lúcio, irmão, preciso de você inteiro. Lúcio, preciso de você, filho. Esquece o gol do Owen. Já foi. O gol não vai voltar. Lúcio, preciso de você. O Lúcio Durão, meu zagueirão forte, era duro na queda. Lúcio, preciso de você. E o Lúcio nada de se mexer. Dá uma olhada no nosso time. E o Lúcio dava medo, hein? Tá todo Ele mundo com arregalava você. aquele zoião. Tá todo mundo com você. Quando o Lúcio deu... Primeiro eu falei, opa, tô quase. Bora, Lúcio. Dá uma olhada, eu preciso de você. E se você errar, você vai tentar de novo. Se o Owen fizer outro gol, você vai tentar de novo. Mas eu preciso de você inteiro, Lúcio. Eu só tenho... me falta 40 no primeiro tempo, tenho 45 do segundo tempo. Preciso de você inteiro, Lúcio. Vamos, Lúcio. O Lúcio falou, bora, capita. Quando ele falou, bora, capita, ficou o peito, eu falei, trouxe meu zagueiro de volta. É isso aí, Lúcio. Eu preciso de você inteiro. Eu não vou... Se eu abro os braços naquele momento pro Lúcio, eu acabo com o Lúcio. Nós já sabemos que nós cometemos um erro. Eu não preciso de ninguém mais colocar o dedo na minha ferida. Para vocês que vão trabalhar com pessoas, trabalhar com departamento, com pessoas que cometem erro, porque o erro é inerente a nós.
O erro é inerente ao ser humano, o erro é inerente aos grandes campeões. Gente, cobre individualmente e elogie publicamente. Eu aprendi isso. Justamente. Cobre individualmente, elogie publicamente. Você vai trazer a pessoa para o seu lado novamente, ela vai se sentir importante. Não expõe o erro dele, que é a pior coisa do mundo que nós podemos fazer. Depois disso, o Lúcio só não foi o melhor em campo, porque o Ronaldinho fez aquele gol ontológico e deu passe para o Rivaldo. O Lúcio antecipou, cabeceou, deu passe. Cara, trouxemos o Lúcio de volta. A maioria do erro que nós cometemos como líder, como capitão, como chefe de departamento é esse. É querer expor o erro do adversário, expor o erro da pessoa para todo mundo. Cara, não faz isso. É a pior coisa do mundo. Você acha que a gente faz pênalti porque quer? Você acha que a gente coloca a mão dentro da área porque a gente quer? Ou eu errei aquele gol porque eu quis? Não, acontece. Mas será que é esse erro que vai justificar quem somos nós? É aí que entra o líder. É aí que entra o capitão. É aí que entra o chefe de departamento. Traz para você. Fala para ele que ele errou ali, ó, no cantinho. Agora, quando tiver publicamente, traz ele para você. Fala o quanto ele é importante para você, mesmo numa derrota, Benja. E o trabalho em equipe é importante não só no futebol, Cafu. Nos meus programas todos, eu valorizo meus câmeras, minha produção. Porque não é eu chegar lá. Eu faço a parte mais fácil, cara. São eles que fazem tudo acontecer. Não, deixa eu negociar aqui. A gente merece ter 20 minutos a mais, vai. Hoje não é todo dia que a gente tem o Cafu aqui. Vai falando e finge... Nem que vocês não vão falar não pro Cafu, vai 20 minutos. Vai falando e finge que você não tá vendo o relógio. Aqui é democrático. Quem quer mais 20 minutos, levante a mão. Ganhamos. Prometemos terminar em 10. Ou não. Finge que você não tá vendo o relógio. Vai levantar a plaquinha dos acréscimos. Deixa eu botar um negócio pra você. Cafuringa. Aí vocês ganham uma Copa do Mundo. O que passou na sua cabeça de indo caminhar para levantar a taça? Até arrepia, cara. Sabendo que é um evento, é o maior evento do planeta, é uma Copa do Mundo. E ali o mundo inteiro, não era o Brasil, era o mundo inteiro olhando pro Cafu. Cara, arrepia, cara. O que passou na cabeça? Olha, antes de chegar em 2002, nós tivemos 94, que depois de 24 anos o Brasil foi campeão. Deixa eu contar, já que você negociou 10 minutos a mais. Os caras estão rogando uma praga pra mim aqui, que tá louco. Deixa eu contar 94. Eu não vou nem entrar no avião, Deixa eu contar 94 rapidinho. Quando eu falo pra vocês disciplina, olha só, 94 eu era reserva. E eu não tenho vergonha de falar que eu era reserva do Jorginho. Eu era reserva. O Jorginho é titular absoluto. O que eu aprendi com o Jorginho foi algo impressionante, gente. O Jorginho ia cruzar, eu cruzava junto com o Jorginho. Ele deitava o corpo pra bater na bola e eu só aqui, ó. Rapaz, que facilidade pra bater na bola. Como é lindo ver o Jorginho batendo na bola. E pum, e dava aqueles ganchos. E eu só aqui, ó, treinando. Eu ia dormir treinando sozinho. Rapaz, um dia eu vou fazer igual o Jorginho. Falei, Jorginho, eu posso cruzar com você também? Ele falou, claro, capitão. Ô, Cafu, vambora. E ele cruzava, eu tentava cruzar igual ele, não conseguia falar, caramba, Jorginho, facilidade. Sabe o que o Jorginho falou pra mim? Treinamento. Treinamento te leva à perfeição. Obrigado, Jorginho. Eu comecei a treinar o dobro do Jorginho. O Jorginho saía de campo e ficava treinando. 94. Eu treinei 32 dias arduamente esperando uma única oportunidade. 32 dias arduamente esperando uma única oportunidade. Será que vocês treinariam 32 dias esperando uma única oportunidade, sem saber se essa oportunidade ia chegar ou não? Lembra que eu falei? Será que se o chefe bater no seu peito e falar assim, você vai lá administrar, você tá pronto para administrar? Entra lá para jogar, você tá pronto para jogar? Olha só, passou o primeiro jogo da Copa 94, não joguei. Passou o segundo jogo, não joguei. Terceiro jogo, Parreira. O Leonardo deu uma cotovelada no menino. Parreira falou assim, Cafu, fica parado na lateral esquerda e não se mexe. Falei, professor, deixa eu brincar. Ele, não se mexe. Fiquei lá. Passou o quarto jogo, não joguei. Quinto jogo, não joguei. No sexto jogo, o Moraci me chamou. Cafu, você tá treinando 32 dias no mesmo ritmo. Você foi o único que não baixou o ritmo até agora. Falei, Mora, faltam 2 jogos. Não sei o que pode acontecer, mas eu tenho que estar pronto. Isso tudo viu Parreira. Desconfiado. Tá aí o Moura conversando. E estão falando de mim aí, ô professor? Imagina falar do senhor. Então, teor da conversa aí. Parreira, o Cafu tá treinando uns 32 dias sem parar. Foi o único que não baixou o ritmo até agora. Parreira falou assim, eu sei. E eu sei que eu posso contar com o Cafu a qualquer momento, em qualquer posição. Eu falei, opa, legal, obrigado, professor. Mas também não me pôs pra jogar. Sexto jogo, não joguei. Final da Copa do Mundo de 94.
16 minutos de jogo, o Jorginho colocou a mão na coxa a primeira vez. Parreira vira para trás, fala, Cafu, o Jorginho colocou a mão na coxa. Eu vi, professor. Eu vi. Tô vendo. O quê? Tô vendo. Moraci, o Cafu tá aquecido? Parreira, tem 32 dias que o Cafu tá aquecido. Cafu, você tá pronto para entrar? Parreira virou pra mim e falou, Cafu, você tá pronto pra entrar? Eu falei, professor, tem 32 dias que eu tô pronto pra entrar. Falei, sério com ele, tem 32 dias que eu tô pronto pra entrar. Parreira fez assim, aquece aí. Já tô aquecido, professor. Eu já tava pronto. Com 16 minutos de jogo eu já estava pronto. O jogo vai, o jogo vem. 26 minutos, o Jorginho colocou a mão na coxa de novo. Parreira vira pra trás. Cafu, Jorginho colocou a mão na coxa de novo. Tô vendo, professor? Tô vendo, estou pronto. Estou pronto. Eu treinei 30 dias esperando uma oportunidade. Estou pronto. Ele falou, daqui 10 minutos você entra. Eu falei, pode ser 5, professor. Pode ser 5, eu tô pronto. Eu tô vendo o Jorginho não tem condições. Tô pronto. Moraci, o Cafu tá pronto? Nem vou falar nada pro Parreira. Tá aquecidíssimo. Dali a pouco, eu vejo a 2 saindo e a 14 entrando. Final da Copa do Mundo de 94. Dei passe pro Romário, quase fez o gol. Dei passe pro Bebeto, quase fez o gol. Dei passe pro Mauro Silva, quase fez o gol. Nos Estados Unidos, aqui. 24 anos depois. Imagine se eu não tivesse me preparado. Imagine se eu fosse me preparar só sabendo se eu ia jogar ou não. Será que eu estaria preparado para enfrentar uma prorrogação com o maior rival do Brasil na época, que era a Itália? Não. Estejam preparados para as oportunidades, porque nós nunca sabemos quando ela pode chegar. Aquele garotinho que tinha sido mandado embora 9 vezes, que jamais seria um jogador de futebol, que era magro, que era feio, que o cabelo era ruim, que não tinha condições, morador lá do periferia do Jardim Irene, Zona Sul, estava sendo campeão do mundo pela primeira vez, Benja. Porque eu me preparei. Eu não esperei me preparar só quando alguém falasse que eu iria jogar. Você foi tricampeão do mundo. Foi Porque tricampeão. você tinha sido bicampeão mundial pelo São Paulo, em Pelo São 92, Paulo. 93, ganhando do Milan, do Barcelona. E me preparei. Por isso que quando eu falo para vocês, estejam preparados para as oportunidades, que se o chefe bater no peito e jogar a responsabilidade por vocês, eu falo com autoridade. Lembra que eu falei para vocês? Tudo que eu falar aqui para vocês foi tudo que eu passei. Foi tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi. Por isso que eu falo com muita autoridade para vocês. Por isso que eu não preciso de nada escrito. Porque foi a minha experiência de vida foi essa. Aí passou 98, fomos infelizes e chega 2002, na pergunta que você me fez. Aquele momento que o juiz Cálculo Colina apita a final da Copa do Mundo, que você olha para todo mundo se abraçando, que você fala, somos pentacampeões do mundo, como capitão da seleção brasileira. Poucos, como a Maria falou, teve a oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. Poucos tiveram a oportunidade de ganhar uma Copa do Mundo. E só um teve a oportunidade de disputar 3 finais de Copa do Mundo consecutivas. Aquele garotinho, morador do Jardim Irene, que nunca deixou de lutar pelos seus sonhos. Naquele momento eu lembrei sim no Jardim Irene, que foi o Jardim Irene que me deu tudo que eu tenho, foi a minha maior faculdade, então eu me senti na hora de escrever 100% Jardim Irene. Mas aquela transição, quando o Colina termina, que você olha o nosso time se abraçando, você fala, a sensação de dever cumprido. Cumpri o dever com o meu país. Somos campeões do mundo. E aí depois vem aquela ficha, né? Nós tivemos 5 capitães em um país de mais de 200 milhões de pessoas. Mauro Bellini, Carlos Alberto Silva, Dunga, Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres, Dunga e o Cafu. Cara, Espetacular. Ô, Cafuriga, eu não vou polemizar hoje, porque não é o local. E minha mulher falou, não vai brigar. Então eu não brigo, eu sou da paz. Eu sou pouco supersticioso. Ó, eu entrei aqui com o pé direito, eu não passo embaixo de escada. Eu já fui em campeonatos ver meu time jogar com a mesma roupa, mas tirando isso eu não tenho supressão nenhuma. 94, fazia 24 anos que o Brasil não ganhava. O Brasil tinha ganho o tri em 70, demorou 24. Coincidentemente, 2026 vai fazer 24 anos de 2002. Porém, não temos mais Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Marcos. Cafuriga, eu sou brasileiro, eu não sou daqueles pentelhos que não torce contra. Acho um absurdo brasileiro que torce para Argentina,
Acho um absurdo. Absurdo. Acho um absurdo jornalista esportivo brasileiro fazer programa com a camisa da Argentina, mas é um gosto pessoal meu. Então, eu torço pro Brasil, Cafu. Eu tô louco pelo Hexa. Honesto, Cafu, sincero, como você sempre foi na lata. Temos time para ganhar essa Copa do Mundo? Temos. Temos time e temos que torcer. Nós já fomos para a Copa do Mundo em situações piores do que essa e revertemos o resultado. Eu acho que o mais importante é acreditar. Eu sou o brasileiro mais otimista do mundo. Quando se fala de seleção brasileira, é meu país, é minha pátria, é minha bandeira, é uma honra vestir a camisa da seleção brasileira. É uma honra representar o Brasil fora do Brasil. As pessoas lá fora, aqui fora, respeitam a seleção brasileira. Todo mundo respeita. Nós temos jogadores fantásticos. Se você falasse para mim, fizesse essa pergunta uns 10 anos atrás, eu ia falar, Beija, tenho dúvida. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma. Porque há 15 anos atrás nós ficamos dependendo de um único jogador. Agora a divisão vai ser uma divisão de responsabilidade para outros jogadores. Nós temos mega jogadores que hoje podem dividir essa responsabilidade. Por isso, tenho muita confiança na seleção brasileira e tenho certeza que a seleção brasileira vai fazer uma grande Copa do Mundo. Ah, perdeu para a França num jogo amistoso. Perfeito, perdeu no momento que deveria perder. E no momento que pode perder. Porque é um momento de transição, é um momento do Ancelotti estar vendo quais são os jogadores, com quem ele pode contar, qual é a seleção ideal que ele vai colocar dentro de campo, tem os jogadores que machucam até lá. Então, quando nós chegarmos na Copa do Mundo, que o juiz apitar o começo da Copa do Mundo do Brasil para o primeiro jogo, nós vamos ter a noção do que é a seleção brasileira e do que esses meninos são capazes de fazer. Mas nós precisamos da torcida de todos e acreditar que o Brasil vai fazer uma grande Copa. Eu acredito. Não, outro dia no meu programa, o cara falou, putz, pegamos o Marrocos. Eu falei, gente, vocês estão malucos. Quem tem que estar sofrendo é o Marrocos, que vai pegar o Brasil. Calma, né, Cafu? Os caras estão malucos. Os caras torcem tanto contra o Brasil que o cara tá falando que, olha, o Marrocos, tá maluco. Mas isso é devido a uma sequência de resultados negativos, né, Beija? Quando você vem numa sequência de resultados negativos, você passa descredibilidade para o torcedor brasileiro e para as pessoas que torcem no Brasil. Na nossa época, por exemplo, você sabia quem era a seleção brasileira, quem eram os reservas e quanto adversário, de repente, ia perder, porque era verdade. Porque nós empunhávamos respeito devido aos resultados que nós fizemos. Como nós temos uma sequência de resultados não bons para a seleção brasileira, gera-se essa expectativa negativa em relação a isso. Ah, nós vamos pegar o Marrocos. Ótimo! É o Marrocos que falou bem, o Marrocos tem que ter medo do Brasil. É o Haiti que tem que ter medo do Brasil, a Escócia que tem que ter medo do Brasil. O Brasil não tem que ter medo de ninguém, gente. O Brasil só tem que entrar dentro de campo e jogar futebol. Eu acho que aqui o brasileiro ele ataca muito as consequências, não as causas, né, Cafu? Eu acho que não dá para analisar essa seleção. A gente tem que olhar, a seleção brasileira da última Copa para cá teve 4 treinadores. Isso não existe. Isso não existe. E a cada treinador, um totalmente diferente do outro. Entendeu? Então, nós estamos aí à beira de uma Copa, temos pela primeira vez um treinador estrangeiro e o Ancelotti está tendo que fazer teste à véspera de uma Copa do Mundo. Então, nós estamos pagando um preço de uma desorganização que vinha absurda, né, Cafu? Sim, de uma má administração, isso é fato. Nós tínhamos que definir o nosso treinador há 3 anos atrás. Aliás, 4 anos atrás, quando já sabia que o nosso treinador não seria mais o treinador para a seleção brasileira. É o que acontece nas outras seleções. Você pega o Deschamps, por exemplo, quanto tempo ele está na seleção da França? É óbvio que a seleção da França vai ter grandes jogadores, vai ter um padrão de jogo, porque não mudou nada. Não mudou nada. Aqui no Brasil, infelizmente, nós mudamos em menos de 4 anos 4 treinadores. Humanamente é difícil um treinador montar um esquema com jogadores que ele tem que pegar novamente, vai ter que se adaptar novamente no esquema. Ah, mas são jogadores que jogam na Europa. Sim, são jogadores que jogam em posições diferentes, mesmo jogando na Europa. Para um treinador, a pior coisa que tem é não ter tempo de treinar os seus jogadores. Eu trabalhei com o Ancelotti 5 anos. O Ancelotti, ele gosta de repetição. Ele é muito repetitivo naquilo que ele quer. Ele conversa, ele fala, ele bate nas suas costas, ele te mostra a maneira que ele quer. Só que na seleção brasileira, infelizmente, ele não está tendo esse tempo. Você troca o WhatsApp com o Ancelotti? Eu estive lá no Rio semana passada. Então deixa eu te falar. Todo mundo, por favor, eu vou pedir para vocês, todo mundo desligar o celular, tá? Ô, Cafuringa. Não vai não. Ô, Cafuringa. Não vai. Ele não vai levar o Neymar? Ah, não sei, era essa pergunta que você ia fazer? Porque é o seguinte, tá vendo? Você não aprendeu lá com o seu Geraldo, que espera a gente falar. Você viu que eu falei que eu sou sempre papagaio, né? Palmas que eu guardei o seu Geraldo. Ô, Cafu,
Eu vou dizer um negócio pra você, Cafu. Quando as pessoas falam, o Benja é Neymarzete, eu sou muito fã do Neymar. Eu também. Eu conheço o Neymar pessoalmente. O Neymar não é. Aí é um problema dele, que eu acho. Ele não é o que ele passa a ser, tá? Mas aí é um problema de gerenciamento de carreira que não tem nada a ver com isso. Ele é um garoto fantástico. Pra mim, futebolisticamente falando, o Neymar é gênio. Gênio, não é craque. Outro dia eu falei que ele é melhor do que o Messi do que o Cristiano Ronaldo. Craque é um degrau abaixo. Ele é gênio. Mas, infelizmente, a última vez que eu vi o Neymar voar tem 4 anos. Primeiro, eu vou terminar, que senão os caras estão rogando praga pra minha mãe. Eu não vou embora no avião, não. Ainda bem que você não vai no mesmo voo que eu. Não vou, você se ferrou que nós vamos. Vai? É. Então é melhor a você praga terminar pra mim é logo. pra você também. Cafuringa, pra gente encerrar. 2 perguntas. Uma, você levaria o Neymar não estando 100%? Neymar, infelizmente, não está jogando mal, não é o Neymar. Uma Copa do Mundo que você viveu, que você sabe que é intenso, e hoje o futebol é muita força, muita correria e tal. Então a primeira pergunta, você levaria o Neymar? E segundo, se o Neymar não for, nós nos tornamos uma seleção comum? Não tornamos uma seleção comum. Porque hoje nós temos peça suficiente que possa suprir a ausência do Neymar. Há 15 anos atrás nós não tínhamos, gente, de verdade. Agora nós temos. Nós temos Estevão, temos Rafinha, tem Vini, tinha o Rodrigo, tinha o João Pedro, tinha o Savinho. Hoje nós temos peça, tem o Vini Júnior, tem o Casemiro. Hoje nós temos peça suficiente que poderia ajudar o Neymar naquela época. Então hoje nós temos peça suficiente para suprir sim a ausência do Neymar. É um craque? É um jogador fora dos padrões normais? É um fenômeno? Mas não está bem nesse momento. Se a Copa do Mundo fosse hoje o Neymar não iria, que o Ancelotti não iria levar, conhecendo o Ancelotti. E ele deixou bem claro, Ancelotti. O Ancelotti falou, todo mundo que tiver 100% em condições e for do meu agrado, vai para a Copa do Mundo. Mas eu tenho que chegar na Copa do Mundo com meus jogadores bem fisicamente e bem jogando. Se o Neymar tiver bem fisicamente e tiver 100% jogando, ele vai à Copa do Mundo. Você perguntar, se você fosse o treinador, ainda bem que eu não sou o treinador, mas eu divido a ideia do Ancelotti. Eu concordo com o Ancelotti, a decisão que ele tomar, porque o Ancelotti é um cara muito honesto. Ele é muito sincero. E ele não vai levar por levar. Ele vai levar se ele souber que aquele jogador pode render para ele. Desculpa. Ele não ter ido jogar quando o Ancelotti foi ver ele em Mirassol e Santos. O Ancelotti foi até Mirassol e o Neymar não jogou. Pelo que você é verdade que eu vou fazer. Pelo que você conhece o Ancelotti, ele ficou pé de raiva? Cara, o Ancelotti não. Não, ele é muito tranquilo. Ele cumpriu com a função dele. Sou treinador, estou indo vendo o meu atleta jogar. O atleta não jogou. O Ancelotti tá tudo normal. Eu vou falar bem rapidinho aqui. Tem um dia que nós estamos treinando. Eu, Maldini, Nesta, Stan, Serginho, Gattuso, Pirlo, tá louco? o Seedorf e o Shevchenko. Então, Dream Team. Mas treinando assim, ó. Mas treinando a vera. E tem um jogador nosso que tá lá no meio de campo assim, ó. Vendo passarinho. Quem era? Não vou falar o nome dele. Olha só. Era brasileiro? Não, o Ancelotti chegou pra esse cara na frente de todo mundo e falou assim, ó. Você tá me fazendo um favor em não treinar. E todo mundo, vixe, vai. Por quê? Se você não treinar, eu não vou ter dúvida em te levar. Se você treinar e treinar muito, você me coloca uma dúvida. Se você treinar demais, talvez eu te levo pro jogo. E se você treinar a semana inteira a mais do que todo mundo, talvez eu te coloque pra jogar. A decisão é minha de colocar pra jogar. Então primeiro você tem que estar bem. 100%. Que se não tiver 100%, fica fácil. Aí eu falei pra ele assim, ora, pois, viu? Vai, pois, vai. Cara, ele falou isso pro Rui Costa. Você tá me fazendo um favor em não treinar. Você tá me fazendo um favor em não se esforçar. Tá vendo os meninos aí, ó? 36, 37, 38, 34, 35, 33. Estão voando. Procurando espaço. E você não vai treinar? Obrigado. Não jogou. Saideira, se você fosse presidente de um clube bilionário, camisa 10, você contrataria o Neymar ou o Messi? Caraca, eu contrataria o Neymar. O Neymar, eu sou fã do Neymar, gente. Eu também. Eu declarei outro dia que o Neymar é melhor do que o Cristiano Ronaldo e do Messi, e afirmo.
É a minha opinião. O Neymar é melhor do que o Cristiano. Foi melhor do que o Cristiano Ronaldo e o Messi. Mas ele não está bem nesse momento. Pra gente virar. Pra gente não, você. Pra você virar meme. Fala aí, as 4 principais seleções aí que você fala. Uma dessas 4 vai ser campeão do mundo. Brasil, Espanha, Inglaterra e França. Portugal não? A maior surpresa para mim vai ser Colômbia e Portugal. A minha é Noruega. Também. Senhoras e senhores. Espera. Vem aqui, Maria, por favor. Eu preciso te apresentar. Antes de finalizar, eu preciso apresentar você da maneira que você tem que ser apresentada. Já que nós vamos fazer as nossas considerações finais. Não fica com vergonha, não, e sobe logo Que aqui. é minha amiga muito antes de te conhecer. O nosso hein? tempo. Já que eu sei que o Ben já vai fazer as considerações finais, eu gostaria que todas as mulheres levantassem, por favor. Através da Maria, eu queria primeiro falar o currículo da Maria. Quem é a Maria? A Maria foi a primeira mulher a comentar uma partida de futebol numa televisão aberta. A Maria, ela tem 4 livros best-seller. A Fada Ruth, o Castelo Diamante, o Menino e o Anjo, a Saga Cafu e o Depois. Maria Moraes foi a primeira mulher a palestrar em uma plataforma de petróleo em alto mar. Foi condecorada na Academia da Grande São Paulo de Letras como uma imortal, amante da língua portuguesa. E é o amor da minha vida, né, vida? E é o amor da minha vida. E tem outro detalhe. Há 25 anos atrás, o cara que defendeu a primeira mulher a comentar na TV aberta, você sabe quem foi? Você. Você é fera. Deixa eu só finalizar um segundo. Nós estamos numa campanha muito acirrada e forte no Brasil, que é contra o feminicídio. É um absurdo o que está acontecendo e o que nós estamos combatendo. A cada dia que eu vejo os números, eu fico impressionado. A cada 4 horas, uma mãe perde a filha. A cada 4 horas, uma mulher é violentada. A cada 4 horas, uma mulher é espancada. A cada 4 horas, uma mulher é estuprada. A cada 4 horas, uma avó vai buscar os seus netos no conselho tutelar. É um absurdo o que está acontecendo com vocês no nosso país. A nossa campanha está forte para eliminar isso. Diga não ao feminicídio e sim à vida de vocês, que são tão importantes para nós, mulheres. Obrigado por vocês assistirem. Pronto, Beija, pode terminar. Olha, senhoras e senhores, que dia épico, histórico. Obrigado a todo mundo da organização. Fazer isso aqui com o Cafu hoje não tem... O Cafu é um amigo antigo, não tem palavras, não tem dinheiro que pague. Então, queria agradecer do fundo do coração todo mundo pelo convite. Eu amo esse cara é um exemplo, esse cara é o brasileiro que deu certo, que venceu tudo, todos, e que sabe a força que ele tem, né? O impacto que ele causa, porque o Cafu não fala só de futebol, é aquilo que eu tinha falado antes, o Cafu transcende tudo. Então, cara, eu pediria de pé uma salva de palmas pro Cafu. E olha, e aí eu vou pedir. E aí, gente, como é pra guardar pra história, eu e o Cafu, a gente quer uma foto igual aqueles álbuns de rock, com todo mundo com a mão pra cima, né? Olha lá. Vamos lá. Uhul! Pode deitar. Obrigado, gente. Valeu! Obrigado! Vida!